Salve Maria e São José, meu povo! Alegria de quem está aqui para falar da Virgem Maria. 24º dia, dia lindo, e dia da gente falar que a árvore da vida é a Virgem Maria. E é o último dia dessa semana que nós meditaremos o conhecimento da Santíssima Virgem. A partir do dia de amanhã, começamos a semana de 6 dias para conhecer Jesus Cristo, a sabedoria encarnada. E assim nós vamos finalizando o nosso retiro. Eu sei que é um processo e que a pessoa que vos fala é um ser humano, né, de carne e osso, mas que junto com vocês tenho a grande alegria de poder fazer parte desse exército da Imaculada que se une para falar da fé católica, apostólica, romana e de todos os embates que nós, né, estamos vivendo, mas que desde o início foi, né, e sempre será, né? Nós sempre seremos perseguidos, nós sempre estaremos encontrando, boa noite, Ângela, salve Maria, encontrando com a nossa fé na luta diária, não somente porque assim fomos escolhidos, né? Como Jesus disse em João 15, não foram vocês que me escolheram, fui eu que vos escolhi. Da mesma maneira, nós estamos buscando todos os dias dar o nosso sim ao Cristo, escolher viver na fé católica e servir somente a Deus. A Virgem Maria, dentro de todo esse cenário, pede que possamos rezar diariamente os textos, fazer o cenáculo em família ou nas comunidades, ou seja, trazer a prática da oração do texto juntos, porque assim ela poderá salvar muitas almas que estariam condenadas se nós não estivéssemos nos sacrificando. Mas, Carol, rezar é um sacrifício? Claro que é. Se fosse fácil, todo mundo estava rezando o dia inteiro. Muito mais fácil é ficar com o celular na mão, olhando um monte de frases bonitas ou de situações agradáveis, ou até mesmo compras ou vendas, enfim, tem uma infinidade de opções. Isso a gente perde 2 horas fácil. Mas nos reunir em família para ler a Bíblia, para poder rezar o texto, para poder fazer a prática de oração em conjunto, isso é difícil. Abrir mão de nós para pedir para o próximo, parar de reclamar para louvar a Deus a oportunidade da humilhação, das dificuldades e assim oferecê-las como uma forma de sufragar as almas. Isso é difícil. Muito mais fácil é reclamar da sogra, da esposa, do marido, do filho, né? Mas acolher o problema, encontrar nele a sua cruz e seguir Jesus amando, em oração, se entregando, se doando, isso é difícil, né? Nós estamos aqui reunidos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo. Vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. 24º dia, dia de falarmos de Maria, árvore da vida. O conhecimento da verdadeira devoção a Maria é a pérola preciosa do Evangelho. Reclama todos os sacrifícios de nossa parte nas mãos de Nossa Senhora, para nela nos perdermos com felicidade, a fim de nos acharmos em Deus. A alma predestinada, a quem o Espírito Santo revelou tão alta devoção, deve saber cultivá-la, para que em seu tempo esta árvore de vida produza um fruto divino, seu fruto divino. Ela pede cultivo sobrenatural, fuga de si mesmo e do pecado, fidelidade e paz, que culminam no fruto adorável, Jesus Cristo. 1. Avezinha do céu, venho repousar-me à sombra da árvore da vida, Maria, e saborear seu fruto, Jesus. 2. A vossa sombra e proteção, tutelai-me sempre, Virgem gloriosa e bendita.
Primeiro ponto: cultivo sobrenatural da árvore da vida. Plantada num coração de todo fiel, esta árvore divina, ela quer estar sempre sem nenhuma criatura que pudesse impedi-la de elevar-se a seu princípio, Deus. Não nos apoiemos, pois, em nossa indústria ou talentos puramente naturais, nem no crédito e autoridade dos homens. Cumpremo-nos recorrer sempre a Maria e apoiar-nos no seu socorro. Cumpre ainda que a alma onde está plantada esta árvore esteja incessantemente a olhá-la e contemplá-la como um bom jardineiro. Porque, sendo viva esta árvore, destinada a produzir um fruto de vida, quer ser cultivada e aumentada por um contínuo olhar e contemplação da alma. A alma perfeita conseguirá pensar nela de contínuo e dela fazer sua principal ocupação. Com este cultivo sobrenatural, ela nos revelará Maria, ela nos desvendará Jesus e nos subirá até as luzes de Deus. Segundo ponto: fuga de si mesmo e do pecado no cultivo da árvore da vida. É preciso arrancar e cortar os dardos e espinhos que poderiam, com o tempo, sufocar esta árvore ou impedi-la de produzir seu fruto. Cumpre, assim, ser fiel em cortar e suprimir, pela mortificação e violência a si mesmo, todos os prazeres inúteis e vãs ocupações com as criaturas, crucificar a própria carne, guardar o silêncio, mortificar os sentidos. É preciso vigiar para que não venham as lagartas a roer a árvore. Seriam o amor próprio, o amor às próprias comodidades, os vermes roedores das folhas verdes e belas esperanças que tinham a árvore de seu fruto. Porque o amor de Maria e o amor próprio não podem absolutamente coexistir numa mesma alma. Urge ainda impedir que os animais se aproximem da árvore. São os pecados que poderiam dar a morte à árvore da vida, pelo seu contato pestilento. É preciso mesmo que nem seu hálito sopre na árvore. Hálito sufocante, que são os pecados veniais, tão perigosos quando não são detestados de todo o coração. Tenho conhecido, graças às luzes do Espírito Santo, esta árvore preciosa. Vigiemos cautelosos, não irrompam de novo em nosso coração os pecados, nosso amor próprio, tudo aquilo que já renunciamos com toda a nossa alma. Terceiro ponto: fidelidade para obter o fruto da árvore da vida. Devemos regar continuadamente nossa árvore da vida com a nossa vida eucarística e outras preces públicas e particulares, a fim de que possamos lograr o fruto que almejamos. Nem nos entristecermos se a árvore dessa devoção a Maria venha a sofrer e ser sacudida pelo vento, porque é necessário que o sopro das tentações se arroje contra ela. Esta devoção a Nossa Senhora necessariamente será atacada e contrariada. Mas, se perseverarmos com fidelidade em seu cultivo, nada teremos de temer. Sim, porque a fidelidade nos dará que em pouco tempo ela crescerá tão alto que virão as aves do céu a repousar em seus ramos e se tornará tão perfeita que dará, enfim, seu fruto de honra e de graça, o amável e adorável Jesus, que sempre foi e sempre será e sempre há de ser o único fruto de Maria. Que lindo! Eu vou colocar assim, ó, gente, porque eu não gosto de tanto a Virgem Maria, não. Nem o meu Senhor. Que coisa linda. Tá vendo como é que são as coisas? Nós, ao nos colocarmos integralmente no colo dessa Sagrada Virgem Maria, Mãe Nossa,
Ela, por ser primeiramente mãe de Deus, né, vem com o objetivo de estar a nos auxiliar para que todas as ovelhas de Deus não se percam. Não é assim que Jesus falou? Eu vim para que nenhuma das ovelhas que Deus confiou a mim se perca. Só que Nossa Senhora não quer que nós estejamos para Jesus Cristo de maneira pela metade. Ela não quer que nós sejamos mornos, porque se nós formos mornos, nós não entraremos na glória eterna. Estaremos ainda muito contaminados pelos pecados veniais, pelas coisas do amor próprio que vão enraizando em nós uma série de paixões. Ela nos quer perfeitos para vivermos no Filho dela, para alcançarmos esse fruto divino. Para isso, André, tá bom? Para isso, nós precisamos encontrar com a graça divina, a graça santificante. Mas isso é um processo. Assim como uma árvore, ela vai crescendo e em seu tempo ela produz folhas, flores e fruto. Nós também, na nossa vida espiritual com a Virgem Maria. Ela vai primeiro tomando as decisões mais urgentes. Então, vocês vão percebendo que vocês vão começar a fazer mortificações, oferecendo paixões, seja na alimentação, seja no vestuário, seja na conversação, seja na forma de vida, ou seja, naquilo que você assiste, naquilo que você escuta. Ela vai tirando aquilo que é mais urgente, para depois ir movendo nossa alma para aquilo que é mais, vamos dizer assim, necessário. Primeiro a urgência, depois a necessidade. E assim a gente vai trabalhando o pavor, o nojo, o ódio até dos pecados veniais. E aí você vai perceber que quando chegar nessa fase, você vai fazer uma confissão daquele pecado venial e no mesmo dia é capaz que você venha a cometê-lo novamente. E novamente aquilo vai te contaminando de tristeza, e você vai de novo e pede perdão, e pede a graça, e assim vai um mover, que é um mover que não pode ser desanimador, tem que ser empolgante. Assim como nós nos entregamos, né, a buscar cada vez mais diante de uma missão, de um objetivo nosso de vida, aprender e ao perceber que ainda estamos na dificuldade, se dedicar mais ainda, porque não se trata de um mover externo para que os outros vejam, mas algo que está latente de dentro para fora. E vai chegar um momento onde você vai ter que amar a sua miséria, não o pecado, mas amar a sua incapacidade, a sua fragilidade, a sua pequenez, a sua miséria. Amar porque sabes que esta é a sua condição e que em tudo você depende da Virgem Santíssima. Não se trata de um mover onde eu me anulo. Não, eu sou um nada, que só é em Maria. Entende? Não é eu me anular para estar. Não se trata de algo de fora para dentro, mas de dentro para fora. Onde eu me anulo, eu entendo o meu nada, a minha miséria, a minha pequenez, a minha fragilidade e me entrego todos os dias para esta Mãe Bendita fazer por mim aquilo que é necessário e receber de mim aquilo que eu posso contribuir para ajudar o meu próximo, para ajudar as almas do purgatório, para ajudar os padres da minha paróquia, para ajudar os meus irmãos, para ajudar meus familiares. É assim. E assim como um dia o padre Paulo Ricardo explicou, quando nós estamos no mover de não mais praticar pecados mortais, o segundo passo é não querer praticar mais os veniais. E ao alcançar tamanha graça, precisamos
fazer o cavalo que foi domado beber água, senão ele morre. E nesse momento, como é que o domador tem que fazer? Ele tem que cuidar, amar, aceitar, cuidar, falar. É assim que nós precisamos também olhar para nós, com cuidado, com zelo, com amor, para que as coisas não sejam só para cumprir preceitos, mas para acautelar e acalmar o nosso ansejo, o nosso desejo pela alma purificada. E assim, confiantes de que nossa condição não será eterna, mas sim a glória, vivemos aqui nas condições de pecadores, buscando o céu, almejando o céu. E assim abrimos mão de tudo, do amor próprio. Então, se aquilo dali vai me humilhar, não se trata de mim. Eu não estou aqui buscando, eu estou buscando só Cristo. Maria, me conceda a graça de não pensar em mim neste momento. E assim Deus vai te movendo. É um caminhar, mas é um caminhar que vale a pena. Ele não pode ser falso, ele não pode ser miserável, mesmo estando tão cheio de miséria. Entende? É complicado, mas é a verdade. Nós somos miseráveis, somos, mas nós não estamos aqui para viver eternamente. Estamos aprendendo a viver no céu. Já estamos aqui galgando movimentos que nos elevem à glória eterna. E experimentar todos os dias um pouquinho mais da humildade, da sabedoria encarnada, da bondade, da pureza, nós vamos nos movendo. E aquilo vai sendo um mover de dentro para fora. Por isso que não é falso, não é hipócrita. Porque não se trata mais de mim. Não quero que os outros me vangloriem, não quero que os outros me aplaudam. Eu preciso ser de Maria para que eu possa aprender nela a amar Jesus Cristo. Vamos então ao colóquio. Árvore da vida, formosíssima e fecundíssima Maria, Mãe querida, dai-me a felicidade de ter-vos em meu coração, custodiada com todo zelo que cerca a mais preciosa riqueza. Dai-me a ventura de vos ter em meu coração crescida e florescida com todas as virtudes. Dai-me a riqueza de vos ter como vosso fruto suavíssimo, minha única delícia e recompensa. Dai-me, enfim, o paraíso de saborear vosso fruto divino e conservá-lo em meu coração até a morte e durante todos os séculos da eternidade. Nunca mais desertará de minha alma a riqueza da devoção verdadeira a Nossa Senhora. Que lindo! Ei, Fabi, ei, Sandrinha, ei, Lê, tá boa? Deus abençoe você, salve Maria. E vocês perceberam por que eu falo sempre Salve Maria e São José? Porque quando nós somos consagrados, colocamos aquele pela qual nós nos entregamos totalmente à frente. Então, por isso que quando eu vou cumprimentar alguém, primeiro eu falo Salve Maria. Se for um consagrado, então é aí que eu falo Salve Maria mesmo. E assim a gente vai sendo sempre a lembrar, né? Por que eu falo Salve Maria e São José? Para lembrar que antes de mim chegam eles. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Pelos seus frutos os conhecereis. Porventura os homens colhem uvas de espinhos ou figos de abrolhos? Assim, toda árvore boa dá bons frutos e a má árvore dá maus frutos. Nem pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar bons frutos. Toda árvore que não dá bom fruto será cortada e metida no fogo. Assim, pois, pelos frutos deles conhecê-lo-eis. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A quem nós queremos servir? Nós não estamos aqui para negociar. Então, por exemplo, hoje eu fui comprar umas blusas para as minhas filhas. E eu coloquei lá, nessas lojas de
tipo, atacado, né? Não sei como é que chama, departamento. E aí eu coloquei nas observações lá que eles pediram a sugestão, eu falei, poxa, gente, eu preciso de blusas que não mostrem a barriga, que sejam mais decentes. Eu preciso de shorts um pouquinho maiores. Eu preciso de roupas que estejam mais alinhadas com a infância. Porque estão colocando, né, as crianças para se vestirem como adultos. E de vez em quando você colocar uma roupa ali, né, que é uma coisa, mas, gente, não dá. Como que eu vou promover na minha casa uma vestimenta que não condiciona com o pudor e a modéstia que eu vivo e que eu quero que as minhas filhas aprendam? Ah, mas não tem, então eu compro porque não tinha. Não, eu não negocio com as coisas do mundo. Por quê? Porque a roupa traz a decência, traz dignidade, e o errado se tornou natural, normal. Mas se Deus se prestou a fazer uma roupa para Adão e Eva, eles que estavam se escondendo com folhas, pequeninas folhas, Deus foi o primeiro a construir o vestuário de Adão e Eva. Por que Deus fez isso? Porque quanto mais roupa, mais eu tenho dignidade. Esta é a caminhada que hoje foi deturpada. Mas, quando nós vamos num evento de gala, mais roupa se coloca, mais longa é o vestido. E se nós nos deparamos com pessoas que não estão com estes trajes, isso fica uma coisa estranha. Mas é muito fácil da gente perceber por que nós estamos nos vestindo como a Virgem Maria. Como, né, um homem deve estar quando ele vai para um casamento, de terno e gravata. Ou seja, isso denota que ele está com trajes de gala. É um momento, né, de reverências, de elegância. Mas isso tem uma razão. Quanto mais eu me visto, mais eu estou me elevando ao ambiente pelo qual eu estou participando daquele evento. Quanto menos eu me visto, mais próximo eu estou de quem? Dos animais. São os animais que não usam roupas. Então, esse mover pode não transparecer para nós nesse momento o entendimento do quanto o encardido já nos deturpou a mente. Mas a verdade seja dita. Quanto menos roupa, menos o ambiente é elevado. Então, eu tento mover isso para que minhas filhas compreendam. Por enquanto, eu posso comprar as roupas delas. Um dia elas estarão trabalhando e elas comprarão as próprias roupas. Se eu não fizer isso agora, quando eu vou fazer? Então, este é o mover. Se trata de radicalidade? Não. Se trata de o que é que eu busco. Será que no céu eu vou estar de shortinho, blusinha, mostrando um umbigo? Porque eu não consigo imaginar Nossa Senhora assim. E eu quero Nossa Senhora como meu modelo de vida. Então eu não posso negociar. Pode ser que vocês, eu vi que a Ali colocou aí, concordo. Talvez vocês possam não concordar. E tá tudo bem. Eu lembro que eu já consagrada, vendo o Padre Paulo Ricardo falando sobre biquíni, eu deixei de segui-lo. Falei, não, para. Esse padre tá radical demais, eu não vou seguir esse cara. Eu não vou seguir, porque agora eu também não posso usar mais biquíni. Naquela época, em 2021, isso não entrava na minha cabeça. Eu não estava preparada para este alimento sólido. Eu ainda estava muito na linha assim, baixa. E isso foi um mover. Só veio acontecer em 2022. Então, tudo tem que ser natural. Não pode ser uma coisa imposta. Mas eu, obviamente, não posso deixar de falar aqui que nós estamos no mover
para distanciar de fato de tudo aquilo que não é de Deus. E isso vai ser natural se você se consagrar, porque Nossa Senhora vai tirar tudo que não esteja relacionado à sua santificação. Tomem posse disso, viu, gente? Tomem posse disso. Maria nos obtém todas as graças. Aquele que me achar, achará a vida e aurirá do Senhor a salvação. Provérbios 8:35. Só um detalhe, eu já voltei a seguir o Padre Paulo Ricardo, viu? E abri mão do biquíni, só para fechar esse assunto. Bem-aventurado aquele que me acha. Recorrendo a mim, diz a nossa mãe. Ele achará a vida e facilmente. Pois, assim como é fácil tirar quanta água se deseja de uma fonte, assim é fácil achar as graças e a salvação eterna recorrendo a Maria. Dizia uma santa, pedir graças a Nossa Senhora é o mesmo que as receber. Antes do nascimento de Maria, faltava no mundo tanta abundância de graças como agora se vê correr sobre a terra. Mas por que faltava? Pergunta São Bernardo. Faltava porque não existia ainda esse almejado canal de graças, que é Maria, responde-nos o santo. Mas agora que já a possuímos, né, essa mãe de misericórdia, que graças podemos temer não alcançar, prostrando-nos a seus pés? Eu sou a cidade de refúgio, assim faz dizer São João Damasceno, para todos aqueles que a mim recorrem. Vinde, pois, meus filhos, e obtereis de mim as graças em maior abundância do que imaginais. É verdade que a muitos acontece aquilo que aconteceu ao venerável Senhor Villani, uma visão celeste. Ixi, minha mãe me ligando. Uma visão celeste. Cadê? Perdi. Viu esta serva do Senhor, uma vez a mãe de Deus, à semelhança de uma grande fonte, à qual muitos iam em busca de muita água de graças. Mas que acontecia depois? Aqueles que traziam os vasos intactos conservavam as graças recebidas, mas os que os traziam quebrados, isto é, as almas carregadas de pecados, recebiam as graças, porém depressa as tornavam a perder. Finalmente também é certo que, por intervenção de Maria, obtém cada dia os homens graças inumeráveis, até mesmo os ingratos e os mais miseráveis pecadores, como observa o pseudo Agostinho. Por vós, ó Maria, recebem os miseráveis misericórdia, graças os ingratos, perdão os pecadores, dons sublimes os fracos, mercês dos céus os moradores da terra, a vida os mortos, a pátria os peregrinos. Que coisa linda, né, gente? Que coisa linda a gente perceber quão grande Deus nos entrega totalmente sua vida e faz com que a gente observe a nossa através do olhar dela. Ela tem o olhar total. Nós ainda somos limitados pela fé. Nosso olhar ainda é daquele que crê, crê sem ver. Mas assim Jesus disse que bem-aventurados seríamos. Então, que bom que não somos os apóstolos. Que bom que somos os discípulos que vieram depois, porque nós não vimos e nós cremos. E isso nos faz sermos bem-aventurados. Que alegria, não é mesmo? Primeira leitura, Montfort, Tratado da Verdadeira Devoção, número 218. Efeitos da devoção a Maria. Se Maria, que é a árvore da vida, foi bem cultivada em nossa alma, pela fidelidade às práticas dessa devoção, produzirá frutos a seu tempo, e seu fruto é Jesus Cristo. Vejo tantos devotos e devotas procurarem Jesus Cristo por este ou por aquele caminho, e depois de terem trabalhado muito durante a noite, deverem dizer: embora tenhamos trabalhado a noite inteira, nada conseguimos.
E pode-se lhes responder: muito trabalhastes e pouco ganhastes. Jesus Cristo é ainda muito fraco em vós, mas pela senda imaculada de Maria e por esta prática que estou a vos ensinar, trabalhareis durante o dia, trabalhareis num lugar santo, trabalhareis pouco. Gente, eu estou vendo a minha vida aqui agora. Que coisa linda. Como eu trabalhava e pouco rendia. E hoje está aqui dizendo: trabalhareis durante o dia, trabalhareis no lugar santo, trabalhareis pouco. Em Maria não há noite, porque nela não houve nem a mínima sombra de pecado. Maria é um lugar santo, e o santo dos santos, onde os santos foram formados e moldados. Quem aqui quer ser santo? Isso é uma pergunta que a gente tem que fazer. Por que estamos aqui fazendo essa consagração? Porque nós queremos ser santos. Nós temos que mirar a santidade e tomar posse dela. Porque Jesus, ele falou: sede santos. Sedes é uma ordem. Santo Agostinho chama a Santíssima Virgem um molde divino, molde próprio para formar deuses. Aquele que for colocado neste molde divino, em pouco será formado e moldado em Jesus Cristo, e Jesus Cristo nele, com pouco custo e em pouco tempo, tornar-se-á Deus, pois foi lançado no molde que formou Deus. Oh, bela e verdadeira comparação! Quem a compreenderá? Desejo que sejais vós, meu caro irmão e irmã. Mas lembrai-vos de que só se lança em moldes o que está fundido ou em estado líquido. Isto quer dizer que deveis destruir e fundir em vós o velho Adão, para que se torne novo em Maria. Por meio desta prática fielmente observada, dareis a Jesus Cristo mais glória em um mês do que por meio de qualquer outra em muitos anos. Eis os motivos. Nossa! Gente, vocês têm noção disso? Pensa. Vocês darão mais glória a Deus em um mês do que se vocês estivessem fazendo por outras devoções em um ano. Primeiro, porque praticando vossas ações pela Santíssima Virgem Maria, como esta prática vos ensina, abandonais vossas intenções. Manter Jesus e Maria aqui. Abandonais vossas intenções, embora boas e conhecidas, para perder-vos, e se assim posso exprimir-me, da Santíssima Virgem, embora vos sejam desconhecidas. Ou seja, você vai desenvolver todas as suas intenções em Maria, não mais em você, mesmo que as suas sejam boas, entendeu? E assim, minha mãe chegou aí, ó, tava me ligando toda hora, agora tá aqui, né, mãe? Salve Maria. Embora vos sejam desconhecidas, e assim participareis da sublimidade de suas intenções, tão puras que glorificou mais a Deus pelo menor de seus atos, como dando um ponto de agulha do que um São Lourenço sobre a grelha. Nossa, imagina isso, gente. Por seu cruel martírio. E mesmo mais do que todos os santos por suas ações mais heróicas, pelo que, enquanto viveu neste mundo, adquiriu um cabedal tão inefável de graças e de méritos que é mais fácil contarem-se as estrelas do céu e as gotas de água do oceano e os grãos de areias de suas praias do que os méritos e graças de Maria, que deu mais glória a Deus do que todos os anjos e santos lhe deram ou possam dar-lhe. Ó prodigiosa Maria, sois capaz de fazer prodígios de graças nas almas que se querem perder em vós. Segundo, visto como uma alma que se entrega a esta prática, considerando como nada tudo quanto pensa e faz por si mesma, nada, considerando como nada tudo quanto pensa e faz por si mesma,
confiando e comprazendo-se nas disposições de Maria para se aproximar de Jesus e falar-lhe, prática muito mais humilde do que as almas que agem por si mesmas e se apoiam e comprazem imperceptivelmente em suas próprias disposições. Por conseguinte, glorifica mais altamente a Deus, que só é perfeitamente glorificado pelos pequenos e humildes de coração. Vocês estão entendendo? Não se trata de um mover em nós, por nós. É em Maria, por Maria, com Maria. Nós não estaremos mais agindo por nossas disposições, por nossos interesses, para a nossa glória, para o nosso bem-estar. É natural você ver que a maioria daqueles que são consagrados aceitam os trabalhos mais miseráveis, a limpeza, aquilo que é, sabe, descartado pelos homens, como sendo de pouco vanglória, né? E ali você se coloca a servir a Virgem Maria, por amor, no silêncio, no escondimento, fazendo aquilo que ninguém quer, mas não por você, por ela. Ela vai te movendo. E mesmo que de repente ela te coloque num local de destaque, mesmo assim você não estará por você. Foi a Virgem Maria que me colocou, glória a Deus. Eu vou fazer o meu melhor. E assim você vai se movendo. E aí você começa a não querer ter, você quer ser. E aí você começa a se mover, afastando-se daquilo que antes você dava muito valor. E aí as pessoas vão falar, mas você mudou demais, nem parece mais a mesma ou o mesmo. E você vai falar, mudei mesmo. Nem eu me reconheço mais. É tipo isso. Terceiro, porque a Santíssima Virgem, querendo por uma grande caridade receber em suas mãos virginais o presente de vossas ações, dá-lhes uma beleza e um esplendor admiráveis e oferece-as pessoalmente e sem dificuldades a Jesus Cristo. E o Senhor é mais glorificado com isso do que se as lhes oferecêssemos por nossas mãos pecadoras. Já que Nossa Senhora sabe que a gente vai dar tudo para ela, ela já faz aquilo que a gente está dando melhor, entendeu? Já que é tudo meu, então eu já vou fazer com que vocês deem de forma bem bacana. E assim eu posso trabalhar isso aqui para Deus. Quarto, finalmente, porque nunca pensareis em Maria, sem que Maria, em vosso lugar, pense em Deus. Não louvareis nem honrareis a Maria, sem que Maria louve e honre a Deus. Maria é toda relativa a Deus. E chamá-la-ei muito bem a relação de Deus, a qual não existe senão em relação a Deus, que é o eco de Deus, que só diz e só repete Deus. Se dizeis Maria, ela diz Deus. Santa Isabel louvou a Maria e chamou-a bem-aventurada por ter crido. Maria, eco fiel de Deus, entoou, minha alma glorifica ao Senhor. O que Maria fez então, continua a fazer todos os dias. Quando a louvamos, amamos, honramos e nos damos a ela, Deus é louvado, Deus é amado, Deus é glorificado e nos damos a Deus por Maria e em Maria. Gente, dá vontade de gritar. Vocês não têm, não? Ai. Leitura 2. João 23, em Roma, o discurso do dia 7/12 de 1959. A Imaculada, alegria do universo. A Imaculada anuncia os fulgores da aurora, preservada imune da contaminação original, Maria é plena da graça desde o primeiro instante de sua conceição. Ainda no seio materno, Maria é plena da luz divina. Durante a morte de longos séculos, transcorridos desde a culpa dos progenitores, levanta-se agora esta estrela da manhã, límpida e pura, lúcida e intocada, enquanto se vai colorindo o céu, na promessa do dia que chega. A intimidade com Deus, concedida a Adão na criação e tão depressa perdida, retoma em Maria, na sua perfeição original. E já se anuncia aos homens o advento do sol de justiça, daquele que, ao comunicar a vida, restabelece para os homens de boa vontade a amizade e a união com Deus.
A alma cristã deve sentir este frêmito de vida sobrenatural que se iniciou no batismo. Nós dizemos com o apóstolo: andai como filhos da luz, pois o fruto da luz consiste em toda espécie de bondade, na justiça e na verdade. A Imaculada Conceição é promessa e cândida flor de redenção. Aquela que, em vista dos méritos de seu Filho Redentor, foi preservada da norma original, teve este privilégio porque estava predestinada à sublime missão de Mãe de Deus. Aquela que deveria dar uma carne mortal ao Verbo eterno do Pai não podia ser contaminada, um instante sequer, na sombra do pecado. A Imaculada, pois, o foi em dependência de Jesus Cristo, porque, como mãe, recebeu tudo de seu Filho. O surgimento na terra desta cândida corola foi presságio seguro da reconciliação da humanidade com Deus. Com toda razão, pode a liturgia cantar no dia do nascimento da Virgem: teu nascimento, ó Maria, anunciou a alegria para o universo inteiro. Esta alegria, porém, é também uma flor púrpura de sacrifício, sacrifício da Mãe bendita de Jesus, que ao pronunciar futuramente o seu faça-se, o seu fiat, aceita participar da sorte do Filho, desde as privações de Belém às renúncias da vida oculta, ao martírio no Calvário. Não nos julguemos, pois, filhos prediletos do Senhor e de Maria, se em nossa vida não houver sacrifício e desapego. Enfim, a Imaculada é uma visão do paraíso. A graça que a ela foi concedida em grau perfeito e iminente, desde o primeiro instante de sua existência terrena, e que nós também recebemos, embora em grau inferior. É apenas o penhor da eterna bem-aventurança, quando caírem todos os véus da fé que nos ocultam a visão de Deus e contemplaremos o Senhor face a face. A Imaculada prenuncia a aurora deste dia eterno e nos guia e sustenta no caminho que dele nos separa. Por isso, o hino Ave Maristela contém esta dulcíssima evocação. Faze, ó Maria, que vendo contigo a Jesus, sempre nos rejubilemos. A este termo final, coroamento da vida da graça, hão de tender os anelos do nosso coração e os mais generosos esforços da fidelidade cristã. Encerramos a segunda semana. Amanhã entraremos na terceira semana, onde teremos o conhecimento de Jesus Cristo. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. E louvado seja, nosso Deus, que nos deu um Redentor tão lindo e que através dele nos deu Maria, nossa mãe. Por quê? Porque não se pode ter a cabeça sem ter o corpo. E não se pode ser mãe só da cabeça. Se Jesus é a cabeça e nós o corpo místico dele, somos então filhos de Maria, na graça que Deus nos deu. E assim, vamos saudar então essa Santíssima Virgem, vamos rezar a Ave Maria para os padres, para os seminaristas, para os diáconos, os bispos e todo o clero, santificação do clero, e para as orações do nosso lindo, amoroso, gracioso Papa Leão XIV. E não esqueçam de rezar o terço e de rezar a ladainha do Espírito Santo. A partir da semana que vem, a partir de amanhã, continua a ladainha do Espírito Santo, continua a oração do terço, e continua a Ave Maristela, mas vem agora a oração de Santo Agostinho. Preparem-se, que linda oração. Eu colocarei no Instagram e também no WhatsApp, beleza? Vocês farão então o terço, ladainha do Espírito Santo e a oração de Santo Agostinho, pode ser? Se der tempo, se as leituras não forem tão longas, eu faço a de Santo Agostinho também, tá bom? Então vamos lá. Ave sempre bela, ó Virgem Mãe de Deus, do alto mar estrela, porta azul dos céus. Novas o anjo traz, ave te saúda, funda-nos na paz e de Eva não me muda. Mansidão, pureza, ó Virgem sem igual,
Dá-nos com presteza e livra-nos do mal. Quebra a algema ao réu e dá aos cegos luz. Dá-nos, Mãe do céu, o que ao céu conduz. Mostra seres mãe, faz a nós descer, quem por nós nascido quis de ti nascer. Dá-nos vida pura, um caminho certo para quem procura ver Jesus de perto. Seja ao Pai louvor, ao Cristo também e ao Consolador, igualmente. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Estivemos e continuaremos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tchau, pessoal. Deus abençoe vocês. Até amanhã, se Deus quiser.